De acordo com a psicologia, muita coisa sobre o nosso comportamento atual, adulto, vem lá da nossa infância. E isso também está relacionado à nossa alimentação. Na verdade, isso explica muita coisa. Quem conta mais sobre esse assunto pra gente é a nutricionista comportamental, Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. A gente traz crenças, a gente traz padrões, a gente repete comportamentos dos nossos pais, dos nossos cuidadores. E na alimentação isso acaba também sendo muito marcante, né? Com certeza. A gente fala assim que o nosso inconsciente ele é muito formado até os 8 anos de idade. Tudo que a gente aprende nessa fase forma muito a nossa personalidade e também os nossos comportamentos. Que às vezes a gente passa a vida inteira copiando e colando os mesmos comportamentos que a gente aprendeu na infância. O que dá pra gente, por exemplo, falar pro pessoal de casa uma coisa que é mais marcante, assim, que você percebe muito no consultório? Muita questão do cansaço, né? A criança, quando tá cansada, ela sempre come para ter mais energia para brincar, né? Chega da escola cansadinha, tem o café da tarde. E a gente liga muito isso hoje em dia, o cansaço com a alimentação, né? Tem muito também, Elaine, da questão da criança se preencher com a comida. Às vezes o pai é mais ausente, trabalha bastante e compra doce para a criança, compra as coisas que ela gosta de comer, como forma de dar amor, né? E na fase adulta, quando a gente sente esse vazio interno, a gente também busca alimentos, principalmente alimentos mais relacionados à infância, ao paladar infantil que a gente fala, né? Tem muita gente, inclusive, que não gosta de provar novos sabores, de conhecer, sei lá, um vegetal diferente, ou a vida inteira não gostou, sei lá, de abacate, e aí não tem vontade nem de provar, e isso é muito da criança, né? Sim, que daí ficam os traumas, né? Muitas vezes foi obrigado a comer, né? E aí ficou algum receio ali, que aí no adulto ele não quer nem provar de novo. E às vezes o paladar já até mudou e a pessoa vai aceitar melhor. Outra coisa que eu percebo bastante é em relação a comer em excesso, né? Porque a criança, às vezes, ela quer comer porque ela tem medo que acabe, que não vai ter mais. Isso é uma coisa que a gente traz também na infância? Com certeza. Tem muita questão de competir, né? Eu vou comer, senão meu irmão vai comer depois. Eu vou comer agora, porque depois eu posso pegar mais um pedacinho do meu irmão. Tem essas coisas de criança, né? E depois na fase adulta também. Eu vou comer, porque senão, se eu deixar pra depois, quem que vai comer? E se eu perder essa quantidade que tá aqui? Né? Então, tenho casos de pacientes que compram sacolas para elas de doce, porque na infância elas não podiam comer o doce inteiro, que tinha que dividir com o irmão. Olha só. Então, realmente são memórias que ficam, que a gente precisa trabalhar com a abordagem comportamental, com a psicologia, para a gente conseguir dar uma outra visão, dar um outro sentido e significado para essa memória. A gente sabe que adolescente come muito porque normalmente está em fase de crescimento, né? A gente vê adolescente comendo, sei lá, 3 pãezinhos, 4 pãezinhos de uma vez. Isso é uma coisa que a gente vai trazendo também ou não? Com a certeza. Gula, no caso, né? Porque daí já não é a competição, é a gula mesmo. Traz também. Tudo que a gente cria esse comportamento, se a gente hoje vive no automático, a gente ativa essas memórias antigas, vamos dizer assim, né? Que vem da criança, que vem do adolescente. Então hoje a gente fala, você viver no automático é como se a sua criança estivesse comandando a sua vida. Tanto nas escolhas alimentares, quanto nas decisões, quanto nas brigas, né? Às vezes a gente vê adulto brigando como se fosse uma criança. A birra, né? Faz a birra, né? Até em relacionamentos amorosos, principalmente, Com certeza, né? ficar emburrado. Que às vezes a pessoa adulta, ela não iria fazer aquilo. Mas como ela tá com a criança interior ativada, ela tem aqueles tipos de comportamento. E aí é legal buscar ajuda psicológica mesmo? Sim, na abordagem comportamental a gente tem um pouco de base para estar trabalhando essa questão relacionada à alimentação, mas quando está envolvido casos de relacionamento, né, de vida realmente, aí é a psicologia que trabalha. Agora, Evelyn, às vezes é difícil a gente parar para pensar, né? Até porque na correria a gente acaba, vou comer rapidão e já vou fazer alguma coisa. Ou mesmo se está sozinho, né? Comendo em casa ou no trabalho, assim. Mas de ativar essa chavezinha, assim como eu imagino que... Imagino não é difícil, porque eu também sinto dificuldade, às vezes, de ativar, tipo assim, não, já saciei minha fome, a partir de agora é gula, né? Para ativar também essa coisa de pensar lá atrás, na infância, não é fácil chegar nesse nível, né? Precisa realmente de um aporte profissional para ajudar também a entender, né? Porque tudo que foi feito lá atrás não foi feito por mal. Foi feito sempre por amor, né? Porque era a condição que tinha naquele momento. Então é a gente hoje como adulto olhar para trás e entender o porquê aconteceu tudo aquilo e como hoje eu posso me comportar diferente.
Porque hoje eu tenho mais sabedoria, né? Eu tenho mais consciência e eu consigo fazer outras atitudes e não ficar repetindo as minhas atitudes de criança, né? Para chegar nessa escolha, é um trabalho longo, não é uma coisa muito rápida, né? Porque assim, às vezes até vou comer, sei lá, a barra inteira de chocolate ou vou comer uma fileirinha de quadradinhos do chocolate, por exemplo. É uma escolha que cabe ao adulto. A criança comeria o chocolate inteiro e ia pedir por irmão, no caso, um pedaço, né? Exatamente. Como é que, quanto tempo, claro, cada um tem o seu tempo, mas assim, é preciso estar atento por quanto tempo para chegar uma hora em que isso se torne um hábito, se torne uma coisa mais normal, tranquila. Isso depende muito de cada caso, né? De como a pessoa aceita aquilo. Quando a pessoa aceita de uma maneira mais carinhosa, a gente consegue ter um resultado mais rápido. Quando a pessoa aceita aquilo com uma maneira muito sofrida, é muito difícil fazer isso, eu não vou conseguir, aí é um processo bem mais lento. Às vezes demora anos, às vezes demora meses, depende muito de cada pessoa. Esse processo de aceitação também tem a ver um pouco com a birra da infância, né? Sim, com certeza. Hoje temos muito adultos birrentos, né? Crianças birrentas. Você vai tirar, sei lá, a única coisa que eu adoro comer? Exato, exato. É tão engraçado, Elaine, que eu tenho caso de pacientes que comem escondido. Como se ninguém fosse saber, né? Elas comem, escondem o lixo do marido para o marido não ver. Come no carro, joga lixo na rua. Às vezes ela fala, Evelyn, eu nunca iria fazer isso. Mas eu tava numa situação que eu joguei no lixo na rua porque senão meu marido ia ver e ia brigar comigo. Como se realmente fosse uma criança que ia receber uma bronca por ter comido aquele doce, né? Essa é a criança interior ativada. Aí a gente precisa acolher essa criança e fazer ela amadurecer. Hoje a vida é adulta, a gente tem condições, tem consciência para fazer escolhas diferentes. Evelyn, e isso também é no dia, não só com doces e tal, mas no dia a dia, na hora de montar um prato, por exemplo, na hora de escolher se vou comer um doce depois da janta ou não vou comer um doce depois da janta. Sim. E essa parte da escolha adulta é um processo longo também. Com certeza, porque o doce ele sempre foi recompensa, né? E o comer a comida sempre foi sofrido. Então hoje a gente tem na visão de adulto, nossa, comer salada é ruim, é difícil, tem que sofrer. Mas o doce é bom, é o aconchego, é a recompensa. Então a criança interior ativada na alimentação, ela também vai sofrer para comer saudável, né? Para ter uma alimentação equilibrada, mas ela vai gostar dos doces. Para ela o prazer vai estar no doce, na quantidade também. É um trabalho difícil, né? Por isso que muitas pessoas não conseguem fazer dieta. Porque imagina colocando uma criança interior na dieta. Vira uma briga, né? Vira uma briga, ela vai fazer birra, ela vai, né, comer escondida, ela vai fazer várias coisas que não vai dar certo. E diante da nutrição comportamental, a ideia é, claro, mudar o comportamento, mas aí tem que ativar tudo isso para que não exista essa competição do adulto com a criança. Exatamente. A nossa criança interior, ela tem que fazer parte da nossa vida em momentos de alegria, né? De dançar, de cantar, de brincar com as crianças, de ser criativo, que criança interior é muito criativa. Mas na hora de decidir, de fazer escolhas, quem precisa fazer essas escolhas e resolver os problemas da vida adulta é o adulto. E aí é tempo de terapia e... Ativar realmente a consciência, virar essa chavinha e fazer todo o acolhimento dessa criança interior é importante. Falando assim, parece quase uma coisa impossível, né? Mas é possível. Tem jeito. Tem sim. E assim, do que você vê no consultório, a maioria consegue chegar nesse ponto. A maioria consegue. Ainda que demore um pouquinho. Demora um pouquinho. Em torno de 2 meses a gente tem um resultado já muito bom, Elaine. Daí, claro que são habilidades, né, e atitudes que a gente tem que ir fortalecendo. Senão aqueles comportamentos enraizados de muitos anos, eles voltam. Porque normalmente a coisa que está muito forte, muito impregnada, é a primeira que aparece, Exato. né? Então ficou no automático, o primeiro comportamento que vai vir é aquele que está lá há mais tempo. Então a gente precisa sempre estar treinando para fortalecer os novos comportamentos. Legal. E quem quiser saber mais, @... @Evelyn Lima. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, viu? Elaine.